Os resultados fatais do cristianismo carnal, por Leroy Shelton Jr. Tendo aparência de piedade, mas negando seu poder. Afasta-te desses. Este tipo são aqueles que entram sorrateiramente nas casas e levam cativas mulheres tolas carregadas de pecados. Levam consigo diversas concupiscências, sempre aprendendo e nunca capaz de chegar ao conhecimento da verdade. Agora, como Janes e Jambres resistiu a Moisés, estes também resistem à verdade, homens de mentes corruptas, réprobos relativos à fé. Mas eles não prosseguirão, porque a sua loucura será manifesta a todos os homens, como também era o deles. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 5 a 9. O apóstolo Paulo nos diz no versículo 5 que estes têm forma de piedade. Então eles não são a base do mundo que se importaria menos com as coisas de Deus. Nem são eles os verdadeiros filhos de Deus, mas aqueles que se escondem sob o manto de uma mera profissão de fé em Cristo. Eles tentam se passar por cristãos, mas sua vida e sua fala os traem, pois eles negam o poder do verdadeiro evangelho de Cristo, que quebra o poder do pecado neles e que transforma toda a alma que Deus salva para uma vida de piedade e uma caminhada de santidade. Vamos considerar a expressão no versículo 6, pois entre estes. Quem são os estes mencionado aqui? Caro amigo, o texto em 2 Timóteo 3, 1 a 5 nos dá a resposta. Você vê, fora de entre a grande maioria dos professos cristãos estão os pregadores, professores, evangelistas, ganhadores de almas pessoais e conselheiros que ouviram e viveram sob o poder deste falso evangelho do cristianismo carnal e que têm uma aparência de piedade, mas negam o poder de Deus em salvação para quebrar o domínio cativo do pecado sobre eles. Eles são líderes cegos de cegos, que pregam e ensinam erros e doutrinas falsas, introduzindo heresias condenáveis, levando assim cativos tolas mulheres carregadas de pecados, levadas por diversas concupiscências. Veja, tendo abraçado este falso evangelho eles mesmos, eles agora passam a ensinar, pregar e alimentar outros, tornando-os 2 vezes mais filhos do inferno do que eles mesmos, conforme Mateus 23 e 15. Eles não apenas proclamam esta falsa doutrina e erro do púlpito, mas eles têm grande sucesso entrando nas casas, abrindo caminho para liderar atrás deles as mulheres, aqui chamadas de mulheres tolas, mulheres espiritualmente anãs, que estão sempre dispostos a aprender, mas nunca capazes de chegar ao conhecimento da verdade sobre si mesmos ou sobre o sagrado e odiar o pecado a Deus. Esses homens são descritos com mais detalhes em 2 Pedro 2, 1 a 3, 14 a 15 e 19. Haverá falsos mestres entre vós, que secretamente introduzirão heresias condenáveis, negando até mesmo o Senhor que os resgatou e trazer sobre si mesmos uma rápida destruição. E muitos seguirão seus caminhos perniciosos, deles caminhos imorais e ações lascivas, por causa de quem o caminho da verdade será mal falado, e o nome de Deus trouxe descrédito, caluniado e difamado. E através da cobiça eles, com palavras fingidas, argumentos falsos e astutos, fazem de você mercadoria, isto é, eles explorarão você para seu uso lascivo, tendo os olhos cheios de adultério e que não pode deixar de pecar, enganando almas instáveis, um coração que exercitaram com práticas cobiçosas, crianças amaldiçoadas, que abandonaram o caminho certo e se desviaram, enquanto prometem liberdade, eles mesmos são servos da corrupção, pois de quem o homem é vencido, desse mesmo será trazido em escravidão. A partir destes versículos, novamente vemos que estes homens que abraçaram este falso evangelho e o cristianismo carnal são agora os seus proclamadores. E meu amigo, eles definiram contra a graça de Deus, o amor de Deus e a santidade de Deus, levando cativos mulheres tolas carregadas de pecados. Eles o desencaminham com as suas muitas concupiscências, com as suas práticas imorais, em um modo de vida que leva à destruição. Eles lhes ensinam um caminho que não exige seus pecados, mas os leva ao pecado dizendo, uma vez salvo, sempre salvo. O sangue cobre tudo, então não faz diferença como você vive. Tornemos este aviso pessoal, meu amigo. Eles prometem-lhe liberdade,
Embora você ainda não tenha renunciado ao pecado, dado frutos de arrependimento ou desejado uma vida de santidade, nem você viu o aperto mortal que o pecado exerce sobre você. Eles desejam colocá-lo sob seu controle como um bicho de estimação. Você seguirá seus caminhos perniciosos, seus caminhos imorais de luxúria desenfreada. E assim como Satanás seduziu Eva e depois seu marido, Adão, então Satanás, através desses falsos pregadores e professores, seduz as mulheres de nossos dias, e não apenas as mulheres, mas todos os que seguem os caminhos perniciosos de seus ministros, segundo aos Coríntios 11, versículo 13, versículos 13 a 15. Meu amigo, tenho 69 anos de idade e estou no ministério há muito tempo, e conforme observei e aconselhei homens e mulheres, e assisti à vida de alguns missionários, pregadores, professores e membros da igreja, mais do que qualquer outra coisa, fiquei triste ao ver que o pecado predominante entre eles é este pecado de luxúria desenfreada, adultério e fornicação, amor gratuito e carícias, tudo feito sob o pretexto de liberdade em Cristo. Eles se desculpam dizendo: estamos debaixo da graça e não debaixo da lei, você sabe. Agora eu não preciso me preocupar com o pecado, pois todos os meus pecados são colocados na conta de Cristo. Tudo isso foi resolvido quando eu supostamente fui salvo. Eu não tenho que confessar nenhum pecado mais, pois você não sabe que 1 João 9 não é para o crente, mas para os pecadores. Então o pecado não me incomoda. Sim, embora lhe prometam liberdade, eles próprios são servos da corrupção. Veja, à medida que o mundo tem aderido à igreja cada vez mais, e à medida que homens e mulheres, jovens pessoas, meninos e meninas são trazidos para a igreja por mera profissão de boca, sem nenhum conhecimento vital de pecado ou arrependimento e de um Deus santo em Cristo, ou de seu desamparo e desesperança diante de Deus como pecadores, então este pecado da luxúria se espalhará desenfreadamente, e esses falsos profetas e mestres resistirão à verdade e reterão a verdade na injustiça e na impiedade. Não admira que Paulo diga que eles são homens de mentes corruptas, réprobos quanto à fé. Dito de outra forma, estes homens são hostis à verdade, totalmente corrompidos em suas mentes e são falsificações no que diz respeito à fé. Ou como Tito 1:15-16 nos diz: todas as coisas são puras para os puros, mas para os contaminados e incrédulos nada é puro, mas até a sua própria mente e consciência estão contaminadas. Eles professam que conhecem a Deus, mas pelas obras o negam, sendo abomináveis e desobedientes e para toda boa obra reprovados. Meu amigo, este é um quadro triste, muito triste, pintado na página das Sagradas Escrituras a respeito dos homens e mulheres que defendem a verdade com injustiça, fazendo-se passar por cristãos, enquanto vivem nos pecados secretos ou mesmo abertos ao adultério, fornicação e impureza. E a parte fatal sobretudo, o principal motivo disso é que os homens distorcem as Escrituras para adequá-las aos seus próprios caminhos pecaminosos e às suas mentes corruptas, de modo que podem continuar pecando enquanto ainda pensam que estão seguros para o céu. Deixe-me ilustrar isso. Ouvi falar de um homem que pastoreava uma igreja onde logo se soube que ele era homossexual praticante. Dele, os mais velhos fizeram com que ele admitisse isso e depois pediram sua renúncia. Tudo bem, disse ele, se eu falei em línguas e tenho o batismo do Espírito Santo, então estou salvo. Então se Deus me aceita em meu estilo de vida, por que vocês não podem? Todos olharam para baixo e ele permaneceu como pastor. Esses homens e esse pastor foi diretamente contra as Sagradas Escrituras, pois Deuteronômio 23, 17 e 18 diz que um sodomita, um homossexual, é uma abominação para o Senhor. Meu amigo, Deus não salva um homem em seus pecados, mas de seus pecados, dando-lhe ódio por eles. Pois se ele ainda os ama e permanece neles, tenha certeza que ele está enganado. Novamente eu conheci um pastor que disse que Deus lhe disse para deixar sua esposa e filhos e assumir com outra mulher em sua congregação. Então ele teria mais tempo para pregar e não seria sobrecarregado com uma grande família. Mas isso é blasfêmia. Deus não lhe disse nada disso. Ele apenas distorceu as Escrituras para seu próprio uso. Eu lhe digo que a palavra de Deus diz: o casamento é honroso para todos e o leito imaculado.
mas Deus julgará os fornicadores e os adúlteros. Hebreus 13:4. E em 1 Coríntios 6:18 Deus diz: fuja da fornicação. Ele não dá a ninguém a licença para tomar vantagem de uma mulher que está carregada com a culpa do pecado e levada por diversas concupiscências, dizendo a ela: Deus não se importa que nos entreguemos aos nossos sentimentos naturais um pelo outro, pois certamente isso não seria luxúria, mas amor. Não somos um na família de Deus? Por que então não podemos ser um em nossa natureza e sentimentos um pelo outro? Meu amigo, Deus trará a julgamento aqueles que se aproveitam do sagrado ofício do ministério para usá-lo como um manto sob o qual ceder às suas concupiscências. Mais uma vez digo, devemos tomar cuidado com esta religião que coloca ênfase nas emoções, pois se as emoções não são direcionadas a Deus e à sua glória, sempre levarão à satisfação da natureza carnal. Meu amigo, ficamos emocionados quando começamos a abraçar e beijar, fingindo que somos membros de uma família, a família de Deus. Então certamente não há problema em fazermos isso. É melhor tomar cuidado, pois isso não leva a nada além da sensualidade, a entrega ao prazer sensual e luxúria. Eu vi os resultados disso com meus próprios olhos e não é uma visão bonita. E quanto mais Deus odeia isso, se eu tivesse tempo, poderia lhe dar muito mais ilustrações de minha autoria. A única razão pela qual estou trazendo esta mensagem hoje é porque Deus a colocou tão fortemente sobre meu coração enquanto estudava estes versículos, 2 Timóteo 3, 5-9, que não conseguia fugir disso. E eu vou te contar que diariamente eu clamo ao meu Deus vivo em Cristo para me segurar e me guardar pelo seu Espírito Santo e não me deixar cair neste mesmo buraco, pois sou um homem sujeito às mesmas paixões que qualquer homem. Mas diariamente eu ouço as palavras: foge também das concupiscências da juventude, segue a justiça, 2 Timóteo 2:22. Seja você um exemplo dos crentes na palavra, na conversação ou no comportamento, na caridade, no espírito, na fé, na pureza, 1 Timóteo 4:12. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, pensem nestas coisas. Filipenses 4:8. Querido amigo, esta mensagem não se destina apenas a todo homem que afirma ser um embaixador de Cristo, que ele daria atenção à forma como ele se comporta nesse ofício sagrado, mas também foi feito para meu próprio coração, que eu me manteria limpo das manchas do mundo, Tiago 1:27, e faria todas as coisas para a glória de Deus. E foi feito para todas as mulheres sob o som da minha voz que estão buscando o conhecimento da verdade de Deus e de si mesmas, que você teria o cuidado de tentar os espíritos para que não vos deixeis levar por todo o vento de doutrina. Então toda essa série de mensagens foi feita para testar todos os nossos corações, para ver se estamos em Cristo e abraçamos seu evangelho, ou se fomos enganados por este falso evangelho que é outro evangelho e leva ao inferno. Amém.